Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Filho do homem, Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Amém, Senhor. Convido os amados irmãos a abrirem a carta aos Efésios, Efésios capítulo 6, farei a leitura dos versículos de 10 a 18. Peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que será feita.
Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Santo Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Aqui está, meu Deus, as orientações do Senhor para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como igreja. Pedimos que o Espírito do Senhor nos fale, ó Deus, na profundidade desta palavra, Senhor. Nos ajude na exposição dela, Senhor. Já preparei alguma coisa, mas eu sei que é o Teu Espírito Santo que precisa falar conosco, ó Deus. Não é o meu discurso, mas é a ação do Senhor nos corações, ó Pai, que estará revelando a mensagem dos céus para nós nesta manhã, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, no capítulo 3, versículo 1 desta mesma carta, o apóstolo Paulo começa dizendo que ele é um prisioneiro de Cristo. Na verdade, ele está preso. Ele está preso quando escreveu a carta aos Efésios. É o mesmo aprisionamento de que trata Colossenses capítulo 4, versículo 3, onde ali o apóstolo Paulo diz que se sentia também, da mesma forma como ele estava preso, as algemas, as correntes, as cadeias, ele também se sentia algemado a Cristo. Porque tudo que ele fazia, todas as atividades que ele desenvolvia, ele fazia para Deus. Ele fazia para o reino de Deus. Ele fazia pensando nas coisas de Deus. Possivelmente, esta prisão a que ele se refere, seja a mesma prisão domiciliar, onde ele passou 2 anos ali em Roma, mais ou menos nos anos 60 a 62 depois de Cristo. Quando a gente lê a partir do capítulo 21 do livro de Atos, percebe-se que os judeus entraram num conflito contra Paulo, simplesmente pelo fato de Paulo estar proclamando a mensagem de Cristo. E eles não aceitavam isso. Eles não aceitavam a mensagem cristocêntrica. Tentaram matá-lo, inclusive. Por conta disso, Paulo foi levado à prisão, porque houve um tumulto ali em Jerusalém. A cidade toda se alvoroçou contra esse homem de Deus. E os soldados romanos chegaram e, tentando apaziguar a coisa, acabaram levando
o apóstolo Paulo preso, até o momento em que, ainda preso, ele recebeu uma visita do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor se colocou do lado dele e disse: Paulo, coragem, pois do modo como você está testemunhando de mim aqui em Jerusalém, importa que também você o faça lá em Roma. Era desejo de Deus, então, que o apóstolo Paulo falasse do seu amor aos romanos. Para encurtar essa história, porque é um processo um tanto quanto longo, Paulo é levado depois para Cesareia, Paulo faz a sua defesa pessoal, Paulo é levado ao Sinédrio, onde ali ele toma tapa no rosto, a mando do sacerdote, do sumo sacerdote Ananias. Enfim, ele então, para encurtar essa história, ele já iria ser absolvido daquela situação a que ele se submeteu. Mas ele decide apelar para César. E tomando essa decisão de que César era quem deveria julgar, ele teria que ser levado para Roma. E Paulo, nessa ida a Roma, faz uma viagem das mais emblemáticas do Novo Testamento. Talvez a mais emblemática das viagens que o apóstolo Paulo já fez. Naquela viagem aconteceu tantas coisas, irmãos, tantas coisas, e em cada uma daquelas coisas a gente vai observando as mãos poderosas de Deus auxiliando o apóstolo Paulo e cuidando da vida dele. É só vocês lerem Atos 27 e 28. Ali em Roma, portanto, ele estava vivendo uma prisão domiciliar. Ele estava ali às custas próprias, ele alugou ali uma casa, mas aquela casa era a sua prisão. Ali tinham soldados que ficavam com ele 24 horas por dia, guardando o apóstolo Paulo. Ele estava ali com seus braços e com suas pernas em cadeias. Cadeias, como eu já expliquei um certo tempo aí atrás, eram correntes onde os braços dele e as pernas ficavam amarradas por essas correntes. Logicamente, as correntes das pernas possibilitavam que ele caminhasse. Ele então, ali, aproveitando a sua prisão, o que ele faz? Primeiro ele evangeliza os soldados. Imagina quantos soldados não foram evangelizados pelo apóstolo Paulo durante 2 anos, já que os romanos tinham o costume de trocar os soldados a cada turno. Então, a cada soldado que chegava, o apóstolo Paulo anunciava o amor de Deus. Mas ele não se limitava a esse tipo de evangelização. Ele pedia que os soldados o levassem às praças públicas, onde ali ele pudesse explanar para as pessoas do amor de Deus. E àquela altura o apóstolo Paulo já era muito conhecido. Ele era um dos maiores evangelistas de todos os tempos. As pessoas ficavam ávidas por ouvir a sabedoria e a explanação e a prédica do apóstolo Paulo. Ele então era levado às praças públicas, porque por um milagre, e aí a gente vai ver que realmente Deus estava naquele negócio. Deus queria que o apóstolo Paulo realmente estivesse ali em Roma. Ele recebeu a liberdade do governo romano da época de continuar anunciando o evangelho de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária. E o apóstolo Paulo então se dirigia às praças públicas para pregar o evangelho. Agora, amados, concentrem-se na seguinte cena. Vamos nos transportar para uma praça pública de Roma. Vamos fazer essa viagem. É um lugar onde não há ar-condicionado, como esse aqui, ó. Não havia bancos, não havia um sistema sonoro,
não havia filmagens, não havia internet, não havia nada disso. Tem-se a expectativa de que, se chegasse ali alguém muito bem arrumado, muito bem vestido, quem sabe transportado por uma daquelas lindas carruagens dos romanos, cercado de seguranças por todos os lados, para não ser incomodado pelos fãs, né, que estavam ali para ouvir o apóstolo Paulo. Tem-se a expectativa de que alguém ali faria a introdução da prédica do apóstolo Paulo. Senhoras e senhores, respeitável público, com vocês, o grande evangelista de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Não tinha nada disso, irmãos. Nada disso. O quadro aqui era outro. Quem chegava ali era um homem humilde, era um homem simples. Mas era um homem cheio do poder de Deus. Era um homem que tinha um corpo marcado pelas lutas da vida. Lá em Romanos, aliás, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele testemunha um pouco do seu sofrimento. Ele vai dizer que trabalhava muito. Ele vai dizer que havia passado por muitas prisões, passado por muitos açoites, por muitos perigos de morte. Ele chegou a receber 5 vezes, em cada uma delas, 39 açoites dos judeus. Multiplica aí 5 vezes 39, era 40 menos 1. Ele foi 3 vezes surrado com varas. Uma vez ele foi apedrejado, sofreu naufrágio por 3 vezes, havia passado um dia e uma noite na voragem do mar numa turbulência enorme, e o apóstolo Paulo lá. Muitas jornadas, perigo de rios, perigo de salteadores, perigo entre os patrícios, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos, trabalhos e fadigas, diz ele, muitas vigílias, muita fome, sede, jejuns, frio, nudez. E a única coisa que o apóstolo Paulo achava para se gloriar, segundo ele, era na sua fraqueza. Amados, quem chegava ali naquele recinto era um homem algemado por cadeias. Era alguém, como eu disse, com os braços amarrados por correntes. Era alguém com as pernas amarradas por correntes. Um homem aprisionado. Talvez ele chegasse ali, naturalmente quem são os 2 homens mais fortes aqui desse santuário? Vem aqui, por favor. Os mais fortes, só serve os mais fortes. Quem é? Opa, já chegou aqui o primeiro. Quem é o segundo? Quem é o segundo? Ou não temos homens fortes aqui? Vem aqui, Guilherme, pronto. Vem aqui, Guilherme. Graças a Deus nós temos homens fortes nesse lugar. Glória a Deus. Temos aqui 2 homens fortes. Vocês vão me levar ali, eu sou o apóstolo Paulo, vocês vão me levar aquele coreto, né, que as praças públicas de Roma tinham um coreto. Agora não alisem não. Um de um lado ou de outro, Não alisem, não. Levar? Não, devagar, rapaz. Não é assim, não.
Esses soldados também. Obrigado, irmão. Pode voltar. Vocês apelaram. Ele chegava ali com dificuldade, amados. Ele chegava ali arrastando aquelas correntes. Dá para ouvir o barulho daquelas correntes. Dá para ouvir. Ele chegava ali assim. Mas olha, gente, eu não me envergonho disso que eu estou passando. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Glória a Deus. Amados, ninguém agiria assim. Ninguém agiria assim se um dia não tivesse se encontrado com Jesus de Nazaré no caminho de Damasco. Ninguém agiria assim sem que estivesse fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ninguém agiria assim se não estivesse revestido de toda a armadura de Deus. Amados irmãos, vocês querem vencer a batalha na vida pessoal? Vocês querem vencer a batalha na vida familiar, na vida relacional, na vida profissional? Vocês querem vencer as batalhas da vida psicológica? Querem vencer as batalhas da vida espiritual? Vocês querem vencer todas as batalhas da vida? Nós aprendemos aqui na palavra, e Deus nos fala nesta manhã, que nós precisamos, como apóstolo Paulo, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa força e esse poder não brota de dentro para fora, não brota. Portanto, ela não virá da força do pensamento positivo, não vai surgir da força do pensamento positivo. Ela não virá das dicas de autoajuda, por mais que elas sejam fundamentadas e estruturadas. Ela não virá das práticas orientais que, infelizmente, têm inundado as igrejas por aí afora. A vida em si mesma não pode produzir poder. Muito pelo contrário, a nossa vida necessita receber poder todos os dias. E esse poder nós não encontramos aqui na terra. Esse poder vem lá do alto. Já veio sobre nós na pessoa do Senhor Jesus. Quando se vive em comunhão com Deus, procurando obedecer a sua vontade, não haverá falta de poder. Se nós nos voltarmos para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, a palavra vai dizer que esta palavra de Deus permanece em nosso coração e nós já vencemos o maligno. Espera aí, de onde vem essa força? De onde vem esse poder, senão do Deus a quem servimos? De onde vem a liberação desse poder, senão do Senhor Jesus, que venceu a morte por nós? De onde vem a força que vem do poder triunfante de Deus? Está à nossa disposição. Ser fortalecido no poder de Deus é algo necessário para suportarmos os embates da vida. Embates que acontecem todos os dias na nossa existência. Como suportaremos a calúnia, a injúria,
a difamação sem o poder de Deus? Como suportaremos o escárnio, as humilhações, sem o poder de Deus? Como suportaremos o desemprego, deixar a nossa família desassistida? Como suportaremos o desequilíbrio financeiro, emocional, sem o poder de Deus? Como suportaremos uma doença que nos incomoda, uma doença que tira de nós a alegria, que tira de nós a força, que tira de nós a esperança, sem o poder de Deus? Como suportaremos uma lacuna deixada pela perda de um ente querido, sem o poder de Deus? Precisamos sim, amados, precisamos desse poder em nossas vidas, todos os dias. Devemos buscar o Senhor todos os dias para sermos cheios desse poder. Em segundo lugar, Deus nos diz nesta manhã que nós precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vendo os soldados romanos com suas armaduras, o apóstolo Paulo fez uma analogia. Ele fez uma associação com uma armadura espiritual que ele mesmo fazia uso, que o próprio apóstolo Paulo fazia uso. Então ele conclama os efésios, e ele conclama a todos nós outros, inclusive nós que estamos aqui nesta manhã, para fazermos uso da armadura de Deus. Afinal, eu e você fazemos parte de um exército. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 3 e 4, nos diz que nós somos soldados de Cristo. Para tanto, a palavra de Deus vai nos mostrar que o equipamento que o cristão necessita para ficar firme contra as astutas ciladas do inimigo E aí alguns irmãos não gostam que fala no inimigo de púlpito. Ah, peraí, só fala no diabo, não pode falar não. Não pode falar no inimigo. Amados, a gente sabe que existem os exageros. A gente sabe que existem os extremos. Gente que só fala no diabo. Mas, por outro lado, sabemos que podemos fazer parte do grupo que está no outro extremo e a gente não fala nada. Ou por medo, não sei, ou porque queremos fugir do outro extremo. Mas entre um extremo e outro está a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Para nós não importa os extremismos. Para nós o que importa é a palavra de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo que as ciladas do inimigo são astutas. Enquanto nós não queremos nem ficar nem no extremo nem no outro, esse inimigo sobre o qual o apóstolo Paulo está se referindo tem feito uma devassa nas nossas famílias. Tem feito uma devassa na vida dos crentes, mas não pode falar nele. É mais o que ele quer que aconteça, amados. É que vidas sejam destruídas e nós fiquemos quietos sem falar absolutamente nada. Se o apóstolo Paulo diz que são astutas ciladas, isso quer dizer, isso para mim é uma indicação do grau de complexidade da luta. Não é uma luta, para mim, simples Alpeno, que tremeu aqui quando chegaram aqueles dois homens fortes para me pegar, e ao invés de apenas me conduzir, já me pegaram logo e jogaram para cima. Imagine só.
Eu nem encontrei chão. Quanto mais essas astutas ciladas do inimigo, há um grau de complexidade, fiquemos atentos a isso, que não é uma batalha para nós seres humanos. Mas a palavra nos ensina aqui que há uma armadura que nós podemos nos revestir. O apóstolo Paulo vai dizer, revistam de a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a primeira peça dessa armadura é a verdade. Ele vai dizer, cingir-se com a verdade. Ele deveria estar aqui se referindo a um avental de couro que era colocado debaixo da armadura, e depois que colocasse aquele avental, vinha um cinto de metal para proteger o baixo ventre. A armadura só poderia ser vestida após as roupas que já estavam debaixo do soldado, corpo dele, estarem bem presas por esse cinto. Paulo usa essa metáfora para dizer que é preciso que o cristão se paute na verdade. É a verdade que liberta. É uma verdade com integridade. É a verdade no íntimo. Por isso que é importante o cristão cingir-se com a verdade, porque ele não tem parte com o inimigo. A mentira é do inimigo, porque o inimigo é pai da mentira. Cristão vive na verdade. Essa é a primeira peça da armadura. A segunda peça da armadura é a couraça da justiça. Ele está seguindo aqui a mesma sequência com que os soldados romanos vestiam a sua armadura. Primeiro, cingir-se com a verdade. Segundo, vestir a couraça da justiça. A couraça normalmente era confeccionada de couro e sobreposto com metal. Veja que cada peça vai protegendo o corpo do soldado. Nesse caso, a couraça servia para proteger o peito. Calvino e outros vai nos dizer que a couraça da justiça tem a ver com a retidão de caráter. Negligenciar isso, negligenciar tanto a retidão de caráter como a couraça da justiça que era utilizada pelos soldados romanos, é como fragilizar a armadura. O caráter é um componente da armadura do crente contra o inimigo. Terceira peça, preparação do evangelho da paz. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos calçar da preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos precisavam calçar sandálias ou então botas. A conhecida caliga romana. Eram semibotas. Eram calçados que tinham embaixo no solado uns pinos, que era para manter o soldado firme no solo. Ele não poderia escorregar. Imagine só, o inimigo está na frente. A legião romana parte contra o inimigo. Aí um soldado dá um escorregão, pronto. Batalha é perdida. Então eles não podiam perder. Esses sapatos, essas botas, essas sandálias, o solado era tão grosso que o soldado não percebia nada
diferente quando pisavam em alguma coisa. E o propósito era esse. Eles não tinham que ter nenhuma distração quando partisse contra o inimigo. Por isso, esse mesmo versículo pode ser traduzido da seguinte forma: deixai que o evangelho da paz seja como os sapatos nos vossos pés, para dar-vos firmeza. Significa dizer, meus irmãos, que o cristão deve estar sempre pronto para anunciar o evangelho. O que se pensa aqui é de sempre avançar. Pregar o evangelho significa avançar e nunca recuar. Compartilhar a mensagem de Cristo faz com que o exército de Deus siga em frente, rumo à posição contra o inimigo. Porque quando se compartilha o evangelho, quando se leva a palavra de salvação, o inferno é saqueado pelo povo de Deus, tirando de lá vidas humanas que precisam ser salvas pelo Senhor. Isso está plenamente coerente com o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, de que nós não somos dos que retroagem, nós não somos dos que voltam para trás, nós não somos do que anda, caminha que nem caranguejo, nós somos dos que avançam. E para avançar nós precisamos calçar esse tipo de calçado que a palavra de Deus nos diz, da preparação do evangelho da paz. Quarta peça da armadura: embraçar o escudo da fé. Repita comigo: embraçar o escudo da fé. Embraçar o escudo da fé. O escudo era um componente retangular, 1,20 m de comprimento, portanto, ele protegia grande parte do corpo do soldado. Ele era uma peça de madeira, toda revestida de couro. Antes das batalhas, nas quais arcos em chama eram lançados, o couro dos escudos era molhado pelos soldados, porque quando a lança atingia os escudos, rapidamente o fogo se apagava, até mesmo porque o couro não é inflamável e, além disso, ele estava molhado. Somente o escudo da fé é que pode destruir os dardos inflamados do maligno. Portanto, meus irmãos, nunca se permita caminhar com a fé abalada. Quando nossa fé está abalada, quando nossa fé está fragilizada, nós não temos força para nos defender dos dardos do inimigo, das flechadas do inimigo. Mantenhamos firme na fé. Não é uma fé vaga, é numa fé firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Quinta peça da armadura: colocar o capacete da salvação. O capacete era de bronze, era um traje essencial na batalha, servia para proteger a cabeça do soldado. Todos nós sabemos que Jesus Cristo em nós provoca uma mudança de mente. E a nossa mente precisa ser protegida contra o mal. Porque é aqui onde começa o pecado. Toda vez que o mal vier nos assaltar, que lembremos da grande salvação operada pelo Senhor Jesus. Ele foi morto sacrificialmente na cruz do Calvário, e ali estava a nossa redenção, ali estava a nossa libertação. Ninguém hoje
pode viver como escravo do pecado quando olha para Jesus na cruz do Calvário. Eu não sou mais escravo do pecado, porque Jesus já me libertou. Glória a Deus. Ali estava a nossa libertação. Não somos mais escravos do pecado. Tinha um corinho do passado que dizia assim: o pecado jamais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. É isso que nós somos. Nós somos um povo vivos para Deus. É o capacete da salvação que vai nos proteger contra o poder do pecado. Sexta e última peça, estamos já terminando. Usar a espada do Espírito. Vamos dizer juntos? Usar a espada do Espírito. A espada do soldado romano era uma espada de 2 gumes. Cortava de um lado e do outro. Media cerca de 50 a 60 centímetros e era usada na batalha corpo a corpo. Principalmente quando as lanças pesadas que os soldados da linha de frente carregavam deixavam de ser efetivas, deixavam de ser práticas. Aí entrava em ação o pelotão de trás com as espadas. Fique tranquilo que eu não vou chamar aqueles mesmos com espada aqui, porque senão vai ser um... O que se entende, amados, é que o apóstolo Paulo está dizendo que a batalha deve ser realizada, sobretudo pelo engajamento com aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, aqui, nesse contexto, é comparada com essa espada de 2 gumes, que penetra a alma, até a divisão da alma e do espírito, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é também uma arma, não somente ofensiva, mas é uma arma defensiva. Foi com ela que Jesus venceu o inimigo lá na tentação do deserto. Amados, aproveitemos a oportunidade que nós temos. Esse é um privilégio ímpar de fazer uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não percamos a oportunidade de ir lá nos nossos pequenos grupos, onde fazemos aquela breve reflexão na palavra, de mergulhar naquilo que Deus tem para nos dizer ali, para que saiamos dali estimulados para colocar aquela palavra em prática na nossa vida. Não percamos, irmãos, a oportunidade de nos aprofundarmos no conhecimento da palavra, participando de uma escola bíblica dominical. Que grande bênção, irmãos! Nós estaremos fragilizados se não estivermos fazendo uso da espada do Espírito. Ela faz parte da nossa armadura, irmãos. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui que tudo isso deve ser feito com oração e súplica. É como se o apóstolo Paulo nos dissesse que a cada peça dessa armadura espiritual deva ser vestida sob oração e súplica. Aqui trata de oração individual. É uma oração em que eu me dirijo ao Senhor. É o meu momento particular. É o nosso momento particular, que nós, na nossa individualidade, temos com Deus. Oportunidade de nos apresentarmos a nossa vida a Deus. Mas se a oração que o apóstolo Paulo se refere estiver continuando
essa metáfora bélica, é possível que ele esteja aqui falando sobre o fato de que os soldados precisavam permanecer juntos na formação da batalha, cobrindo uns aos outros, enquanto se movimentavam como uma unidade sólida. Isso porque sozinho o soldado romano era vulnerável. Como exército unificado, a legião romana era considerada praticamente invulnerável. Significa dizer que nós temos o compromisso de andar juntos como igreja. Significa dizer que nós temos o compromisso de orar uns pelos outros, de amar uns aos outros, de estar uns com os outros, para que continuemos sendo um exército coeso, mas um exército invulnerável. Eu quero aqui concluir, meus irmãos, ressaltando o que o apóstolo Paulo diz nessa mesma carta, no capítulo 5, versículo 1. Ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Ele está apontando para Deus como sendo o nosso padrão. E nós somos filhos desse Deus. Um Deus que, segundo a Bíblia, é o Senhor dos exércitos. No segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 10, nós vamos ver que Davi crescia em poder. Perceba bem, Davi crescia em poder, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Foi por isso que no final da vida, o apóstolo Paulo pôde dizer aquele texto bíblico que todos nós conhecemos: combati o bom combate, acabei e guardei a fé. Até no final da vida, até quando a carreira tinha acabado, até quando o apóstolo Paulo não tinha mais forças para fazer aquilo que ele mais gostava de fazer, ele ainda empunhava o escudo da fé. Que sejamos como ele, que nos revistamos da armadura de Deus e que o Senhor dos Exércitos nos ajude a vencer todas as batalhas, em nome de Jesus. Após a oração silenciosa, estamos dando por encerrado